processo de parar de usar drogas requer que a pessoa continue parado, né? Requer que a pessoa, depois que ela pare de usar, continua mantendo esse processo aí. Então, a pergunta que eu trago hoje, né, pra gente trabalhar aí, a pergunta que eu vim, elaborei e trouxe aqui pra gente conversar, porque o dependente químico continua recaindo mesmo após passar por centros de tratamento, né? Então, eu sou Cláudia Oliveira, sou psicoterapeuta, especialista em dependência química, né? E o que leva o dependente químico a não funcionar na vida? As teorias sobre a dependência química, né? Trabalhos aí que falam, traz dentro a demanda da dependência química, eles abordam algumas teorias sobre o processo que são um modelo de doença, um modelo de comportamento aprendido, um modelo de psicanalítico, né, que envolve toda a psique aí do sujeito, e um modelo de familiar, né? Então, esses 4 modelos descrevem aí o complexo todo da dependência química, né? Traz dentro da abordagem de cada um o que especificamente, né, engloba toda essa complexidade aí. Então, eles vão falando sobre o fenômeno da dependência química enquanto fatores biopsicossocial e espiritual, né? Então, são psicológicos, sociológicos, culturais, espirituais, que desempenham importante papel na causa da dependência química aí, né? E aí, essa multifatoriedade no processo da dependência química deixa a coisa assim, não é algo que você pode fazer uma receita, né, para a pessoa funcionar na vida. Por quê? Então, tudo isso que envolve o campo da dependência química é muito complexo e nem a ciência consegue decifrar, né? Consegue trazer soluções plausíveis aí para a questão da doença, né? Ou o que quer que seja chamada dependência química aí, né? Então, por que o dependente químico continua a recair? Por que as recaídas é tão recorrente no processo aí do dependente químico, né? A recaída faz parte do processo. Recair faz parte do processo do adoecimento ou do processo da recuperação, né? Eu vou trazer aqui alguns requisitos para a gente entender, requisitos da recaída, né? Quais são os requisitos para a recaída aí, né? E quais são as dificuldades que a pessoa encontra de estabelecer um novo estilo de vida, né? Porque quando ela está na dependência química, ela está no mundo, vamos colocar aqui a cidade do submundo da droga, né? Aqui é um estilo de vida, ok? Então, quando ela está aqui dentro e ela vai transitar para esse outro lugar, vamos colocar a cidade que não tem droga, né? Nesse mundo aqui fora da droga, nessa transição que ela vai fazer desse lugar para esse lugar, a pessoa ela fica encalacrada aqui neste lugar, presa aos desafios e na sua inabilidade de não saber viver de outra maneira, né? Nessa inadequação, né? Ela se encontra então perdida nesse processo aqui, juntamente com toda a demanda, né, que a droga exerce sobre a vida dela. Então, no processo da vida do dependente químico, ele não conseguiu ainda, e talvez, né, complicado falar isso, mas talvez não vá conseguir, não desenvolveu os requisitos para a recuperação, que seria de autocontrole,
de alta responsabilidade, de enfrentamento das situações e armadilhas que ele vai achar aqui nesse outro lugar, né? Então, quando ele começa a transitar de um mundo para o outro mundo, quais são os requisitos para recaídas que ele, então, vai se expor, que ele vai estar aí à mercê? O dependente químico, ele busca prazer imediato. A droga, ela dá prazer. Droga é um mecanismo em que ele acendeu ali o cachimbo, acendeu o baseado, né? Esticou ali a carreira para usar, né? Ele tem um prazer imediato. Então, esse prazer imediato em que a pessoa encontra na droga, ele não vai achar em praticamente nada na vida dele, né? Quando ele transita para esse novo mundo aqui, vai ser complicado ele encontrar esse prazer imediato que a droga dá aqui. Não tem nada que dê um prazer tão imediato, né, como a droga dá para ele aqui, né? Então, é como uma gratificação, né, ali que a droga fornece para a pessoa, né? Então, essa falta de prazer na transição de um lugar para outro gera um tédio, gera uma intolerância, e a pessoa vai encontrando nos desafios do dia a dia, né, aquela frustração, um sentimento de fracasso em que ela precisa alienar, anestesiar e aliviar, né? E essa inadequação social, né, em que a pessoa não consegue sobressair sem usar droga. Ela não consegue desenvolver nesse novo estilo de vida alguém que ela se sinta bem, deslocada. Então, esse processo, essa inadequação social, esse sentimento de fracasso e esse isolamento que ela muitas vezes se coloca por não funcionar sem a droga, né? Ela vai para aquele isolamento, para a solidão. Muitas das vezes a família vê a pessoa no isolamento. Acontece muito quando a pessoa sai de um centro de internação, de um centro de tratamento, ela volta para casa e se isola, né, dentro de casa, fica ali quietinha. A família acha ótimo. Por quê? Porque está quietinho dentro de casa. Lê do engano. O processo dela no desenvolvimento é só uma questão de tempo para recaída, porque aquele estilo de vida ali isolado também não é saudável para ela, né? E aí ela até vai dar conta de ficar um tempo ali, mas aquilo não vai funcionar por muito tempo. E depois, né, de chegar aí uma certa, enfim, alguma coisa acontece no processo dela, né? E novamente a recaída aí. Outra coisa peculiar na pessoa, né, do dependente químico, é a baixa autoestima. A pessoa, ela se sente incapaz de ir para a vida, ela se sente, ela tem esse sentimento de incapacidade que persegue ela, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, ou eu não quero, né? Esse eu não quero é simplesmente lá por trás, né, uma insegurança de não conseguir, né, de tentar e de se frustrar. Aí encontra, né, esse mecanismo de defesa aí, de que eu não quero. E aí, dentro dos requisitos, né, para a recaída, o local da ativa, né, a insistência da pessoa em participar de grupos de pessoas em que ela está acostumada a pertencer ali, que são os amigos da ativa, né, as amizades, né, de pessoas que estão ainda fazendo uso de droga, né, e aí ela não tem um outro grupo para participar, ela conhece essas pessoas, né? Então, o local da ativa, o boteco, a biqueira, esse ambiente é praticamente impossível que a pessoa consiga funcionar na vida participando desse lugar, né? Pertencendo a esse meio aqui, né? Então, é só uma questão de tempo para ela voltar a usar.
ela entra num processo de negação de que eu dou conta, né? É uma autossuficiência, de que eu resisto, né? Tudo bem, eu posso ver a droga e tudo bem. Só que ela, nesse processo de negação, ela não percebe que uma é, como é que se diz, né? Uma é demais e 1000 não basta, né? Uma dose é demais para um dependente químico e depois 1000 não basta, né? Então, outro requisito é a desorganização aí da vida, né? A vida pessoal, os relacionamentos, o trabalho, não assumir responsabilidade pessoal, essa inabilidade para funcionar, né, na vida, é a deficiência do dependente químico, né? Ele tem uma dependência financeira e emocional, ele depende de outras pessoas para funcionar na vida, né? E essa dependência, ela vai de encontro com o que ele busca na droga ali, né? Essa Ana Paula linda, bem-vinda, que linda. Então, essa dependência química, essa dependência emocional e financeira do dependente químico vai de encontro com o que ele busca na droga, né? O contrário de dependência não é abstinência, o contrário de dependência é independência. Essa pessoa, quando ela está com esses defeitos de caráter latente aqui, né? Alguns deles são a preguiça e a procrastinação, uma coisa muito latente no dependente químico, né? Essa preguiça, essa procrastinação faz com que vai ficando ali nessa zona de conforto, alimentando-se desses outros defeitos de caráter que são a manipulação, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a grandiosidade, né? O ir para esse lugar da vítima, né? A vítima, o que a vítima faz? O culpado é o outro. A vítima, ela nunca se responsabiliza, né, pelo processo dela. O culpado está sempre por perto. É alguém aqui, é responsável por isso, é responsável por aquilo. Então, o dependente químico, ele está permeado desses defeitos de caráter que joga ele dentro desse lugar, né, de zona de conforto. Ele vai administrando aqui com um mecanismo de defesa muito bem elaborado ao longo de todos os anos da sua vida, né? E nesse lugar aqui da manipulação mesmo, muitas das vezes ele manipula, né, no papel do bonzinho, né? E aí ele está simplesmente fazendo as coisas acontecer para ele, do seu jeito, né? Quando isso não funciona mais, ele vai para o agressivo, né? Ele ataca, né, principalmente a família, né? Ele vai atacar, ele vai agredir, ele vai, né, vir com violência, né? Ou então ele vai para esse lugar da vítima, né? Que o culpado é o outro. Um dependente químico, eu nunca vi um dependente químico conseguir assumir a responsabilidade por alguma coisa. Ele não dá conta de assumir o processo da recaída dele, né? O processo de recaída dele, ele vai trazer aqui uma justificativa, ele vai contar uma história, que ele vai construir até uma história que vai levar ele para uma recaída, para ele justificar a recaída e culpar terceiros, porque ele não quer assumir nem o processo de recaída, ele não assume nem que ele quer usar droga. E aí ele vai passar uma vida inteira criando enredos para dizer por que ele precisa da droga para viver, por que ele precisa, né, sempre voltar para a droga, né, e aí nessa construção desse enredo, ele usa todos esses defeitos de caráter, ora um, ora outro, né, ele vai se ocultando por trás aí dessas defesas do processo dele. Aqui, também outro requisito é a família disfuncional. Para a gente falar isso, a família muitas das vezes não entende esse processo, porque assim, é ele que usa droga, né? Sim, o responsável é o dependente químico, mas a família é um ambiente favorável, né, para recaídas também. Por quê? Porque a dinâmica da família é disfuncional. Nessa dinâmica disfuncional da família aqui, existem as facilitações. Eles dão o nome de facilitações, mas eu penso até que deveria ser
as prejudicações, não as facilitações. Deveria ser as prejudicações, porque a família disfuncional, ela vai, né, dentro dos papéis aí da vítima, do salvador, do acusador, ela vai criar uma dinâmica disfuncional aqui, um ciclo doentio, né, que vai facilitar para a pessoa voltar para usar droga. A família disfuncional, ela facilita, ela empurra o dependente químico de volta para a droga. Mas nós não estamos aqui para caçar culpados. Nós não estamos aqui para apontar que a família é culpada de nada. Não é uma teoria de culpas, né, que a gente vai colocar aqui. Se você tiver que responsabilizar alguém, precisa ser o dependente químico, né? Ele é o responsável por esse processo aí. Que se ele não tivesse a usar a droga, a família não estaria nesse adoecimento todo aí, né? Então, a família, com as facilitações, né, que a família está a provocar aí, ela então acaba funcionando para manter o problema existindo, né, em vez de ir para a solução aí, né. O Bert Hellinger, na constelação sistêmica, ele vai falar que existe duas funções dentro da família muito importante, que é a base da família, que é a função materna e a função paterna. O que acontece com o dependente químico quando ele está dentro de uma instituição, dentro de um centro de tratamento, que ele não precisa usar drogas, né? Dentro de um centro de tratamento, ele passa ali tanto tempo sem usar droga e depois, né, ele vai sair, passado um tempo, ele vai voltar a usar droga, né? Então, o que acontece aqui nesse ambiente que é favorável, é saudável, o ambiente de tratamento aqui é favorável, saudável, ele consegue viver sem usar droga, né? E o que acontece quando ele sai, que ele volta a recair, né? Eu trouxe aqui uma teoria dessas funções materna e paterna dentro do centro de tratamento, ok? A função materna é essa de acolher, de amamentar, né? De proteção. E aí, o dependente químico, ele tem excesso dessa função na vida dele, ok? Por um lado, a família, ela coloca o filho debaixo da asa, né? Dentro desse contexto de proteção, muitas das vezes, ele perde aí a conexão com a vida, com a realidade lá. A função paterna é essa de limites, de regras, de normas, de ir para a vida, de ser autorresponsável, de trabalho, de fazer dinheiro, de ser provedor, né? Então, a função paterna é essa de empurrar para a vida, ok? E a função materna, então, de acolher, né? De cuidar. E dentro do centro de tratamento, você vê isso acontecer, né? Quando você chega, você é acolhido, você é protegido, você é cuidado, você ganha alimentação. Então, a função materna está existindo ali dentro. Onde que a função paterna está? Dentro dos limites e das regras, né? Isso é isso, sim para sim, não para não. Então, essa é a função paterna ali dentro. Só que dentro da CT, ela não oferece solução para a função da droga. Eu não vejo essa solução sendo desenvolvida ali dentro do processo, né? Porque instituição, ela favorece mais para essa deficiência que o dependente químico já traz no processo dele, desse ambiente familiar que ele já vem. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ficando institucionalizada. Eu não estou aqui falando que não precisa de tratamento, precisa, até porque depois a gente vai falar dos 3 tipos de pessoas, né, que desenvolve a dependência química, e aí a dependência química, ela vai, né, progredindo, né? Então, mais tarde aqui, mais para frente, a gente vai falar um pouco desses 3 tipos aí e o que acontece com esses 3 tipos que diferenciam um do outro, ok? Então, por que a CT favorece essa deficiência aí no processo da institucionalização? Porque a pessoa, ela vai ficando com essa inabilidade operacional, porque ali ela recebe tudo na mão, né? O problema da dependência química, né? Da função paterna, que é de se autorresponsabilizar, de se ir para a vida,
de funcionar, né, trabalhando, fazendo dinheiro, com comprometimento, compromisso com a vida, assumir, né, a sua autorresponsabilidade. Então, aqui dentro, no ambiente protegido, a pessoa ela está na sua zona de conforto. Saiu dali de dentro, veio para fora, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar novamente para um lugar em que ela está aí, onde há a sua deficiência, né? Exatamente esse lugar de ir para a vida, esse lugar de ser provedor, de funcionar, né, sem precisar da droga, né? E eu vou trazer aqui uma metáfora que vai deixar claro essa questão do que eu quero dizer, porque que o centro de tratamento, muitas das vezes, a pessoa não consegue funcionar mesmo após passar dentro de um centro de tratamento, né? Eu vou trazer uma metáfora aqui que vai deixar isso claro. Mas primeiro eu quero dizer assim, por que eu quero dizer isso? Que dentro de um centro de tratamento, o centro de tratamento, ele não funciona. Quem precisa assumir esse lugar para funcionar é a própria pessoa, o próprio dependente químico, né? Por que eu quero dizer isso? Porque muitas das vezes eu vejo a família esperar que o centro de tratamento faça uma mágica e a coisa aconteça. Muitas das vezes eu vejo quando as pessoas vão ser direcionadas para esses lugares, a expectativa é colocada no lugar lá, né, no ambiente ou no centro de tratamento para a pessoa funcionar, né? Então, coloca-se lá dentro, né, e aí depois me devolve que há alguém funcionando, né? E aí nesse lugar eu quero trazer essa clareza, porque em vez de você, quando você precisa sair desse mundo aqui, vir para esse outro lugar, mundo da droga, vir para o mundo da recuperação, né? Quando você precisa se colocar como autorresponsável. Quem tem que funcionar é tu. Quem tem que funcionar é você. Não é ninguém que tem que fazer. Ninguém pode fazer nada por você, principalmente se você não quiser que seja feito, né? Então eu quero tirar a responsabilidade de quem não é responsável para fazer isso acontecer, né? Tem ali dentro de uma instituição até um trabalho favorável para a coisa acontecer e tudo, uma ajuda, mas depois quem tem que assumir as rédeas da vida é a própria pessoa. Se a própria pessoa não assumir, nunca vai acontecer. Eu sinto muito de dizer isso, mas não existe mágica, né? Essa mágica não existe. Então, qual é a metáfora que eu quero dizer aqui para trazer a responsabilidade para quem de fato precisa tomar essa responsabilidade, ok? Imagine que você tem aqui 2 aquários, certo? O primeiro aquário é a família disfuncional em que o dependente químico está inserido. Esse ambiente aqui, da família disfuncional, imagina como um aquário bem sujo, bem turbulento, cheio de caos, cheio de problema, cheio de falta de limites, de regras, de normas, né? Cheio de facilitações, cheio de muita merda mesmo, coisas confusas, né? Cheio de muita confusão aqui. Então imagine que o peixinho do dependente químico está aqui dentro desse aquário aqui. Ok? E aqui do outro lado você vê o outro aquário com uma água limpinha, organizada do centro de tratamento, do lugar, do ambiente de tratamento aí da dependência química. Imagina então, esse aquário está limpinho. Você pega aqui, no aquário disfuncional, você pega o peixinho, tira ele ali de dentro e joga ele aqui dentro do centro de tratamento. A água está limpinha, organizada, tem limites e regras, as funções são estabelecidas, é sim para sim, não para não, e está tudo acertado aqui dentro. A pessoa ela vai ficar um tempo funcionando aqui dentro desse ambiente protegido, ok? Beleza. Passou esse tempo, vai pegar de novo esse peixinho e vai jogar dentro do ambiente familiar, que está do mesmo jeito, porque o ambiente familiar não mudou, ele não foi junto para centro de tratamento estabelecer ali né, a recuperação. O ambiente ele continuou o mesmo, ele está o mesmo, as mesmas facilitações, o mesmo caos, a mesma confusão, ok? Aí então você pegou o peixinho e jogou ali dentro. E o que vai acontecer rapidamente? Ele vai novamente, condicionado a esse ambiente, precisar aí da função da droga na vida dele,
né? Ele vai precisar novamente se alienar, se anestesiar, fugir dessa realidade insuportável, né? Porque a realidade do dependente químico aqui, ela é insuportável, uma realidade desconfortável. Então, a recaída, ela é até essencial nesse processo. Por quê? Porque a pessoa, ela vai aprender com a experiência e a recomeçar mais consciente. Então, quando acontece aqui um processo de recaída, a pessoa, ela tem a chance de entender o que é que aconteceu e, estando mais consciente desse processo, ela pode então estar favorável, né? Favorecer a recaída, ela pode favorecer a mudança de hábitos, né? Um novo estilo de vida. Recuperação, parar de usar drogas, é um estilo de vida que você adota, ok? Então, quando você, no seu processo de recuperação, quando você sai do mundo da droga aqui, né, e vem para esse outro mundo aqui sem drogas, você desenvolve a habilidade de viver sem a necessidade de usar drogas. E isso aqui é um estilo de vida. É um estilo de vida que você precisa fazer manutenção nesse novo estilo de vida para funcionar, né? Então, dentro aqui do modelo de tratamento, no modelo de recaídas, a gente vai ver que o desequilíbrio nesse estilo de vida, né, o desequilíbrio nos deveres e nos desejos da pessoa, vai levar ela para o processo de recaída. Um desejo por indulgência e gratificação, né? As compulsões e a fissura voltam, né? Ela começa a racionalizar, ela começa a entrar no processo de negação, ela começa aqui dentro tomar decisões aparentemente irrelevantes, né? E voltar para situações de alto risco. Então, esse é um caminho, né? Um mapa para a recaída, né? Então, o que a pessoa precisa fazer dentro desse processo aqui, quando ela começa a perceber que está havendo esse desequilíbrio no estilo de vida? Ela precisa trazer um equilíbrio para o estilo de vida, né? Ela precisa trazer indulgências substitutas, né? Trazer algo, prazer para ela dentro desse novo contexto de vida, para ela se sentir bem, para ela ter bem-estar, né? Ela precisa usar da imaginação para enfrentamento de técnicas de controle do estímulo, né? Ela precisa, então, buscar um mapa de ensaios de recaída, né? Estratégias de evitação dessas situações de alto risco, né? Classificar quais são, né, esses sinais de alertas, né, esses gatilhos mentais que ela tem ali, né? Ter um certo distanciamento, né, desse processo de compulsão e fissura, saber gerenciar isso, ter um autocontrole, né? Adicionar aí ações positivas dentro do seu processo, né? Colocar atividade física, como participação de grupos, encontrar grupos de apoio, né? Fazer alguma coisa, trabalhar em todas as áreas da sua vida, onde que ela está deficiente, para ela encontrar nesse processo. Então, a dependência química, sair desse lugar da dependência química para a independência de uma vida funcional sem drogas, é adotar um novo estilo de vida, ok? Ficar limpo, ficar em recuperação é um estilo de vida. Assim como a Herbalife é um estilo de vida, e a Herbalife, ela ensina você a se manter com um corpo saudável, emagrecer e tudo mais. Você adota um estilo de vida da Herbalife, né? Então, no seu processo de recuperação, você precisa adotar um estilo de vida que funciona. Porque se você quiser ficar ali nos requisitos para recaída, vai dar tudo certo. É uma questãozinha assim de um empurrãozinho e você recai. É muito fácil você recair quando você não percebe, né, esses lugares aí simples, né? Eu chamo de simples. Porque quando você começa a ver esse mapa, quando você olha e você identifica esse mapa rodoviário da recuperação e da recaída, dificilmente você vai recair, né? Então, quando você começa a engrenar a marcha da sua vida para funcionar, é então
que você começa a desenvolver a habilidade para uma nova vida, ok? O desafio é crescer, e crescer dói. Sair da dependência para a independência é ir para a zona do desconforto, né? E parar com esses melindres que você ficou condicionado uma vida toda, sabe, esses melindres, cheio de mimimi, cheio de dedo, cheio de coisa e não sei o quê. Então, para funcionar aqui, precisa parar com esse mimimi, com essas historinhas que você está muito condicionado para contar, né? Você está mentindo para você mesmo, dependente, porque ele é um ótimo mentiroso, né? E ele está mentindo, a pessoa que ele está mentindo é para ele mesmo, né? Ele engana, sim, as pessoas, mas ele está no auto-engano, né? Mentindo para si mesmo. Outra questão que a gente precisa caminhar para a aceitação, e a aceitação dessas três realidades, que é a minha realidade, né, a minha vida pessoal, né, a minha autoaceitação, eu aceitar quem eu sou. Puramente me aceitar como eu sou, quem eu sou. A sua realidade pessoal, sair desse auto-engano, da desonestidade, né, com você mesmo, né, e também aceitar o outro, né, no relacionamentos aí familiares, amizades e tudo mais, e aceitar a realidade de mundo, a realidade da vida como ela é. Então, pisar no chão e sair desse lugar de ilusão e fantasia que a gente está muito condicionado nesse lugar da dependência química, né? Ter coragem para recomeçar. Ter coragem para recomeçar com desapego do ego. Então, é retirar as expectativas irreais. A gente tem uma pausa aqui no Facebook, mas já estamos ao vivo novamente, né? Mas eu estava dizendo sobre as expectativas irreais que a gente coloca dentro, né, sobre o outro, sobre a vida em si, e sobre nós mesmos. Então a gente precisa ir retirando essas expectativas irreais para a gente poder sentar no chão, pisar no chão da realidade, né? Andar com os pés, ser consciente do que é, né? Daquilo que é, né? E aceitar aquilo que é dentro do seu contexto aí, né? Desenvolver autoestima, ser vulnerável, né? Essa autoestima em que você é vulnerável, e principalmente acreditar que é possível. Então você precisa acreditar que é possível antes de você começar a dar o primeiro passo, né? É bíblico isso, né? Você vê lá que tem algum lugar que fala da fé, né? Você precisa ver para você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver. Então é exatamente isso. Você precisa acreditar que é possível, mesmo antes de ter a habilidade da coisa funcionando, mesmo antes de entender muito bem as coisas. Você acredita que é possível e caminha para isso, né? Acreditar que é possível é quântico isso. Acreditar que é possível tem tudo a ver com o que se diz lá Jesus veio na sua passagem na Bíblia. Eu não sou religiosa, mas de vez em quando eu trago algumas coisas ali dentro, né? Mas Jesus, ele trouxe a mensagem da fé, né? Acreditar que é possível é esse processo de ter fé na vida, né? De ter fé em você, de ter fé que é possível. Você precisa acreditar, né? É possível, e isso é quântico, né? Você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você caminha para aquilo. Então, acreditar antes de começar a andar mesmo, né? Acreditar ser possível vivendo um dia de cada vez. Então, esse lugar aqui, quando você começa a caminhar e senta na sua realidade e começa a pisar no seu chão e começa a se empoderar de você mesmo, né? E começa a entrar no seu eixo desse seu equilíbrio, e começa a construir esse novo estilo de vida, é muito importante, é crucial até, que você fique no aqui e agora, que você esteja presente. O seu estado de presença quer dizer que você está aqui e agora. A vida acontece aqui e agora.
né? Então, uma grande dificuldade do dependente químico é estar nesse lugar, é estar consigo mesmo, é se envolver nesse ambiente, né, interno e nesse estado de presença. O dependente químico ele fica muito lá, né, no passado, né, viajando entre passado e futuro, né, projetando coisas, né, irreais, né, fantasias de um futuro incerto, ou com medo desse lugar, né, desconhecido aí, inseguro em dar os próximos passos, ou então, né, muito preso no passado, com ressentimentos, com mágoas, com coisas que não deu certo, né? Então ele não conseguiu se liberar desse lugar do passado, então está sempre tentando reconstruir algo que o passado é passado, né? Águas passadas não movem moinhos, que é exatamente essa questão ali. O que eu faço com o passado? O passado é meu retrovisor. Eu olho para o passado para entender de onde que eu vim. O passado é importantíssimo. Eu não perco meu passado de vista nesse sentido, né? Eu tenho todas as memórias do meu passado e eu guardo isso com muita... Hoje, né, eu sei guardar isso com muita honra, né? As coisas boas e as coisas ruins e as coisas fáceis e as difíceis que passou ali, né? Todos os causos que vivi, né? Eu guardo isso com muita honra e eu olho para isso como um retrovisor, que eu vou olhar para esse retrovisor e isso vai me remeter ao que é certo, ao que é errado, ao que é possível, né? E ao que eu devo hoje, né? Ao aprendizado, a uma grande sabedoria dentro desse processo aqui, né? Há uma grande sabedoria que eu trago nessa carga toda do meu passado aqui, né? Aceitando a vida como ela é, aceitando as coisas como elas foram, exatamente como foi. Foi aquilo que me fez ser o que eu sou hoje. E como hoje eu aprendi, né, a gostar de mim, a me autoaceitar, então é fantástico ser quem eu sou e tá tudo certo. E é por aí então que você vai vendo que parar de usar droga é simples. O desafio é você fazer a vida acontecer sem usar drogas. O desafio é você aprender a lidar com você mesmo, sem precisar fazer uso de drogas, né? E aí eu quero trazer aqui os 3 tipos, né? Os 3 tipos de pessoas que eu observo dentro do contexto da dependência química, né? Para dizer que o dependente químico ele é o único que pode fazer algo dentro desse processo. Ele é a fonte, uma rica fonte para a solução dos problemas, né? E nesse contexto, quando ele quer funcionar, isso vai acontecer, né? Mas dentro desses 3 tipos, nós temos uma problemática, uma complicação aqui. Por quê? Um primeiro tipo que eu quero dizer é o que está condicionado ao uso. Ele está em lua de mel com a droga. Esse não quer parar de usar drogas. Então, ele pode ser internado, a família vai recorrer a centro de tratamento, vai colocar lá dentro, ele vai internado um tempo, né? Mas sempre quando ele sair, ele vai caçar um jeito de recaídas, né? Porque ele gosta desse estilo de vida com a droga. Ele gosta, ele está adaptado aqui. O outro estilo, o outro tipo é o tipo do CAPS-AD, né? O tipo de pessoa que está com a cognição afetada. Então, ela não consegue funcionar mais, né, sem a droga. Ela pulou já para o outro lado lá, né? E aí ela está já nesse processo institucionalizado. Ela vai precisar sempre estar, né, saindo dentro de centro de tratamento, saindo de centro, indo para CAPS, fazendo essa redução de danos, né? Então, esse é um tipo que está progressivamente criando mais e mais problemas, né? Em que ele não consegue fazer, ele precisa de ajuda mesmo, né? Ele não funciona, ele não é um ser funcional, né? Então, é uma doença, inclusive dá aí aposentadoria por auxílio-doença, essa coisa toda, né? E esse tipo do CAPS, a afetação cognitiva, o tipo 1 que eu digo aqui, que é o que está condicionado demais na droga, ele é um forte candidato a ir para a cognição dele ser afetada e ele ficar institucionalizado na vida até uma hora também pular a coisa, né, para lá, né? Um terceiro tipo
é aquele que quer parar de usar droga, ele está sofrendo, né? Ele encontra aqui, dentro desse contexto aqui, algum refúgio, mas ele não está confortável também, então ele está nesse sofrimento, nessa angústia, né? Ele quer parar de usar, mas ele não consegue, ele não sabe como sair de lá. Esse terceiro tipo de pessoa é a pessoa que eu estou interessada nela. É esse tipo aqui que eu posso ajudar. É esse tipo de pessoa, ele quer parar, né? Ele está sofrendo, está desconfortável, né? Ele já entendeu que ali não é legal mais, né? Ele precisa de ajuda, ele precisa de um empurrãozinho para sair dali, né? E dentro desse contexto que o dependente químico, ele é o único que pode fazer alguma coisa, é para a gente tirar a responsabilidade de centros de tratamento, né, e colocar a responsabilidade no indivíduo, colocar a responsabilidade para funcionar na pessoa. E por que eu gosto de dizer isso? Porque a família disfuncional, ela espera que coisas externas dê resultado. Ela quer responsabilizar também, né, a instituição. Quando ela coloca lá, será que essa instituição é boa? Né? Será que vai estar jeito? Tudo bem, ali a instituição ela tem um quadro, né, de recursos para dar aí no tratamento essas ferramentas para a pessoa. Mas quem que vai pegar essas ferramentas e tomar essa ação, essa atitude para pegar essas ferramentas de fato para fazer funcionar é o dependente químico, né? Então é ele que precisa ser responsabilizado aqui para colocar a coisa a funcionar, né? Da mesma forma que eu posso dizer para você, eu te dou um chocolate, certo? Mas você vai pegar esse chocolate, vai comer esse chocolate se você quiser. Se você não quiser, você simplesmente vai ignorar aquilo, né? Não vai pegar, né? Então, importante dizer aqui no processo, indo aqui para para a gente terminar, daí eu abro para perguntas aqui, quem quiser perguntar. A jornada é de desconstrução e reconstrução do novo ser, ok? Na criação de um novo estilo de vida. Então, parar de usar drogas é uma postura que você assume. Quando eu paro de usar droga, eu assumo uma postura, um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, eu preciso, dia após dia, ir construindo esse ser que eu quero, esse ser funcional. E eu não preciso ser perfeito para isso acontecer. Não, eu não preciso ser perfeito para isso acontecer. Eu tenho que ter um objetivo claro. O meu objetivo é claro. O meu foco é único para funcionar aqui. Eu preciso parar de usar drogas e transitar para esse novo lugar onde eu vou me reconstruir. Então eu vou desconstruir esse mundo aqui, né? Esse lugar aqui da droga, vamos chamar de cidade da droga, né? A Cracolândia, esse lugar aqui, ele fica para trás. Eu fecho a porta para esse lugar, porque se eu querer ficar transitando entre esses dois mundos, não vai funcionar. É só uma questão de tempo para você recair. Não funciona, ok? Então, quando eu saio desse lugar, né? Quando eu transito para esse outro, eu saio da zona de conforto e vou para a zona do desconforto. É assim que é. Eu paro de buscar prazer imediato. Eu começo a me reconstruir a partir desse lugar. E aí sim, né, eu tenho todos os recursos dentro da minha realidade para fazer isso acontecer. Eu já tenho. Acessar esses recursos, né, é uma maestria a ser desenvolvida dentro do processo. Acessar esses recursos, saber quais ferramentas usar, que hora que eu preciso, né, pegar uma ferramenta do só por hoje, né, estar concentrado no aqui e agora, em estado de alerta, saber não se colocar em situações ali de alto risco e se posicionar com essa nova postura.
né? Então eu hoje sou uma pessoa que eu adoto uma postura, um novo estilo de vida. Eu funciono assim. E para eu funcionar aqui, dentro desse contexto, eu fechei aquela porta ali. E aí, fiz a minha vida ir acontecendo. Porque se eu quiser recair, é só eu pegar esses requisitos para recair daqui e começar a exercer todos eles na minha vida, né? Ou um ou outro, e rapidamente eu então vou voltar para o processo de usar droga. A função da droga vai voltar a exercer poder sobre mim. Então hoje nós falamos aqui, né, sobre parar de usar drogas. É simples, né? Mas então por que o dependente químico continua sempre aí a recair, né? É porque o desafio é fazer a vida acontecer sem a necessidade de voltar a usar. Suprir a função da droga na sua vida, né? E aí dentro desse contexto, né, tem aí esses requisitos que eu trouxe, né, para recaídas, né, que enquanto você estiver aí brincando com esse lugar, você vai estar exposto, né, mas tem a problemática que para você transitar de um mundo para o outro, você precisa, né, trabalhar na reconstrução de um novo ser, né, e a problemática aí dos 3 tipos, que muitas das vezes é complicado, né? Um grande número de recaídas, né? Uma grande reincidência, né? De pessoas que passam por tratamento e recai e volta ao uso, né? Porque esses tipos, eles demandam isso, né? Tem, então, a pessoa condicionada ao uso, tem esse outro com a afetação cognitiva, né? Ele não é mais funcional, e tem, né, esse outro que, apesar de estar sofrendo, muitas das vezes ele não sabe como sair, né, e precisa de ajuda, precisa, né, de um resgate aí, né, e é isso que eu estou fazendo aqui, olhando para esse perfil, para essa pessoa, né, que quer parar de usar droga. Esse que quer parar de usar droga tem salvação. Não quer dizer que os outros não tenham, mas quer dizer que esse está mais fácil, né? Parar de usar drogas é simples, não é fácil, né? Porque não tem mágica, mas é super possível, ok? Então é isso, eu estou olhando aqui, a gente hoje não temos perguntas, tem um pessoal que andou aqui com a gente, mas eu não achei perguntas. Mas se vocês quiserem fazer, a gente responde aqui. Ana Paula, minha querida, que linda, verdade, a gente que tem mesmo que querer mudar. Você tem que se entregar de corpo e alma inteiro, Ana Paula. A entrega, né? A entrega, ela deve ser inteira. Parcialmente, é perigoso que você tá dando aí chance pro diabo, né? Da coisa. Mas a família não sabe agir com o adicto. Ela tem que procurar ajuda de como agir com o adicto. A família precisa trabalhar esses papéis que estão disfuncionais. Ana Paula, muito bem você colocar aí, né? A família, ela precisa trabalhar, porque as facilitações e esse não entender o contexto, né? Não entender esse lugar aí da dependência química, essa função da droga na vida da pessoa, faz muitas vezes que ela fica julgando, criticando, o cara sem vergonha, ou a pessoa é sem vergonha, né, por não funcionar. E aí ela não ajuda mesmo, isso não ajuda, nem facilitar, ficar pagando conta, pagando a droga do traficante, né? O dependente químico, muitas das vezes, eles ali dependente do aluguel, da comida, a pessoa ela está totalmente nesse ambiente favorável para usar droga. Você pode pensar, por exemplo, que um dependente químico, para ele sair para esse lugar de independência, ele teria que pagar aluguel, pagar as contas, trabalhar, né? E para ele funcionar, né? Então, dentro desse contexto, quando a família está facilitando, ele está com 30 anos, 40 anos, 50 anos dentro da casa dos pais. Geralmente é isso que acontece. Você vê muito também filhos de adicto, filho de dependente químico, ser criado pelos avós, né? Ele não assume compromisso
com os filhos, nem para cuidar dos filhos, ele não tem esse comprometimento aí, né? E enquanto está facilitando, a família está favorecendo para a pessoa continuar no uso de drogas. Se você pensar nessa equaçãozinha simples, assim, ó, se o dependente químico tivesse que sustentar a vida dele e a droga, ele ia sobrar pouco tempo e muito pouca droga para usar. Porque se você pensar num dependente químico que trabalha serviço salariado, né? Então ele vai gastar aí metade do dia no trabalho e o salário ele tem que pagar conta, pagar aluguel, pagar comida. Então ele não vai sobrar para ele muito tempo nem muito dinheiro. A família vai e facilita. O que a família faz? Ela coloca ele debaixo da asa, ele não precisa ir para a vida, ele não tem que pagar aluguel, ele não tem que custear a vida dele. E aí nesse lugar onde que ele está, fica muito fácil para ele usar droga, porque ele tem todo o tempo do mundo. Essa facilitação aí, né, vai ficando cada vez mais fácil, né, e mais fácil para a pessoa usar e mais difícil para a pessoa sair aí da droga, né, porque ela está condicionada no uso